Our Heavenly Father, this is indeed a grand privilege that Thou hast granted to us one more day this side of eternity together here tonight. Nosso Pai Celestial, este é de fato um grande privilégio que Tu nos concedeste mais um dia deste lado da eternidade para nos reunirmos aqui esta noite. In the presence of the Holy Spirit, the angels of God in this company, to preach the gospel of Jesus Christ, your resurrected and beloved Son. Na presença do Espírito Santo, dos anjos de Deus e desta companhia, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho ressuscitado e amado. We're commissioned by Him to go into all the world and to demonstrate the power of the Holy Spirit to the born-again believers. And you said, these signs shall follow them that believe. We're happy for this privilege tonight. Fomos comissionados por Ele a ir por todo o mundo e demonstrar o poder do Espírito Santo aos crentes nascidos de novo. E tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Estamos felizes por este privilégio esta noite. God help us tonight. Help the unbeliever tonight to become a full believer in Christ, the resurrected one. Deus, ajuda-nos esta noite. Ajuda o incrédulo esta noite a se tornar um crente pleno em Cristo, o ressuscitado. And I pray that you'll heal the sick and the needy tonight. Cast away the evil sickness and afflictions from their bodies. And may there become an old-fashioned revival throughout all the land just before the coming of the Lord. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. E rogo que cures os doentes e os necessitados esta noite. Lança fora a doença maligna e aflições dos seus corpos. E que haja um reavivamento à antiga em toda a terra pouco antes da vinda do Senhor. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. He's just as real as he was in the beginning, so he's still the devil. Ele é tão real quanto no princípio, portanto, ainda é o diabo. Now I want to read some scripture out of the book of Exodus. God commissioning Moses, a great servant and deliverer, the type of Christ, a lawgiver and priest. Agora, quero ler uma escritura no livro de Êxodo. Deus comissionando Moisés, um grande servo e libertador, o tipo de Cristo, um legislador e sacerdote. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Beware of him and obey his voice, and provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. But if thou wilt indeed obey his voice and do all that I command, then I'll be an enemy to thy enemies and an adversary to thy adversaries. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu mando, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. For, behold, I send my angel before thee. Eis que eu envio meu anjo diante de ti. And over in the 13th chapter of Exodus, 21st verse, E no capítulo 13 de Êxodo, versículo 21. and the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. And he took not away the pillar of cloud by day, neither the pillar of fire by night,
from before the people. E nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. This was doing a great crisis in the people of God. They had been led away captive down into Egypt or not led away, a famine drove them away. Isso foi durante uma grande crise no povo de Deus. Eles tinham sido levados cativos para o Egito ou não levados. Uma fome os fez partir. And they'd been down there for some 400 years in captivity. And God, all his purpose, because he had spoken first to Abraham. E estiveram lá por uns 400 anos em cativeiro. E Deus era tudo o seu propósito, pois ele havia falado primeiro a Abraão, Saying that his people would sojourn in a strange land for 400 years and he would bring them out by a mighty hand. And all of God's works, all of his promises just fit right together. dizendo que seu povo peregrinaria em terra estranha por 400 anos e ele os tiraria com mão forte. E todas as obras de Deus, todas as suas promessas se encaixam. I just have a little testimony before the prayer line. And just at the time that the promise is ready to be fulfilled, Tenho um pequeno testemunho antes da fila de oração. E justo quando a promessa estava para se cumprir, the Israelites were faring presumptuously down in Egypt. They were getting along all right. Or the great prestige that Joseph had before the king by saving Egypt in the 7 years of famine. os israelitas estavam vivendo presunçosamente no Egito, estavam se dando bem, sob o grande prestígio que José havia alcançado diante do rei ao salvar o Egito nos 7 anos de fome. And God had given favor. But when there come time of the promise to be fulfilled, there raised up a Pharaoh who knew not Joseph. E Deus tinha concedido favor. Mas quando chegou a hora da promessa se cumprir, levantou-se um faraó que não conhecera José. And they began a persecution. And it caused in the persecution to cause the people to go to crowding together and praying. And always persecution strengthens the cause. It's been through the age, persecution. E começou uma perseguição. E isso causou, na perseguição, fez com que as pessoas se reunissem e orassem. E sempre a perseguição fortalece a causa. Tem sido assim ao longo das eras. Perseguição. I have a great faith to believe that one day before the coming of the Lord, that our little differences will be settled. God may have to let communism sweep us together. Tenho grande fé para crer que um dia, antes da vinda do Senhor, que nossas pequenas divergências serão resolvidas. Deus pode ter de deixar o comunismo nos unir. But something will take place that'll make us all one heart and one accord. Mas algo acontecerá que nos fará todos de um só coração e unânimes. If we can't have faith now for healing, how are we going to have rapture and faith? We've got to have faith for the little things first before the great thing. So there'll be something that'll cause, that's in God's province, I do not know. Se agora não podemos ter fé de cura, como vamos ter fé de arrebatamento? Temos de ter fé nas pequenas coisas primeiro, antes da grande. Assim, haverá algo que causará. Isso está na providência de Deus. Eu não sei. But I've seen a demonstration of it recently, and that's what I want to tell you about. Mas vi uma demonstração disso recentemente, e é sobre isso que quero lhes contar. Then when God sent this little fellow Moses, he was born kind of an odd birth and a peculiar time, and God hid him away. It was God's election and calling to send Moses down there. Moses couldn't help because he was Moses. Então, quando Deus enviou este pequeno indivíduo, Moisés, ele teve um nascimento estranho e num tempo peculiar, e Deus o escondeu. Foi a eleição e o chamado de Deus enviar Moisés lá.
Moisés não pôde evitar, pois ele era Moisés. But how God preserved his life, it was predestination, the foreordained will of God. Mas como Deus preservou sua vida foi predestinação, vontade pré-ordenada de Deus. And then, when he finally got him into the desert to herd the sheep of Jethro after he had become a murderer, then one day God spoke to him in a burning bush, E então, quando ele, por fim, o levou ao deserto para pastorear as ovelhas de Jetro, depois que ele se tornou assassino, então, certo dia, Deus falou com ele numa sarça ardente, God told him to take off his shoes, for the ground was holy where he stood. Deus lhe disse para tirar os sapatos, pois o chão onde ele estava era santo. And how that God led that church in the natural is a perfect type of the spiritual he's leading it today. He brought out Israel, the natural, by signs, wonders, and miracles. E como Deus guiou aquela igreja no natural, é um tipo perfeito do espiritual, de que ele a está guiando hoje. Ele tirou Israel, o natural, por sinais, prodígios e milagres. He brings out the spiritual in this day, signs, wonders, miracles. They've always accompanied God, because God is supernatural. Ele tira o espiritual neste dia, sinais, prodígios, milagres. Eles sempre acompanharam Deus, pois Deus é sobrenatural. He's a creator, and there's nothing impossible to him. Ele é um criador e não há nada impossível para ele. And when a man becomes born again of the Spirit of God, he becomes an offspring or a son of God, and then he has the same type of mind that God does. E quando um homem nasce de novo do Espírito de Deus, ele se torna um descendente ou um filho de Deus, e então ele tem o mesmo tipo de mente de Deus. The mind that was in Christ is in us. And we believe for the unseen, for the miraculous, and just anything, you see. A mente que estava em Cristo está em nós. E cremos pelo invisível, pelo milagroso e qualquer coisa. Estão vendo? And then we have the Holy Spirit who comes to us and speaks to us concerning these things. E então temos o Espírito Santo que vem a nós e nos fala acerca destas coisas. And that's the whole purpose of these meetings, dear Christian friends. It's for no other purpose before God, but that your faith in God might be stimulated to a place to believe Him for the salvation of your soul and for the healing of your body. Esse é o único propósito destas reuniões, estimado amigo cristão. Não é com nenhum outro propósito diante de Deus, mas para que sua fé em Deus seja estimulada a ponto de crer nele para a salvação da sua alma e para a cura do seu corpo. It was remarked to me just a few weeks ago by the president of the Southern Baptist Convention, from which I'm a member of that body of people. O presidente da Convenção Batista do Sul, da qual sou membro, esse grupo de pessoas, fez um comentário comigo. They said, Brother Branham, the only thing that's in your meeting that we've heard that you use so much of the time on divine healing, not enough for the soul. Dizendo, irmão Branham, a única coisa que está em sua reunião que ouvimos falar é que o irmão usa grande parte do tempo em cura divina, não o suficiente para a alma. They want to sponsor a meeting in Louisville, Kentucky, Southern Baptist Convention, 70 Baptist churches in Louisville. Querem patrocinar uma reunião em Louisville, Kentucky, Convenção Batista do Sul, 70 igrejas batistas em Louisville. Well, I said, sir, you do not understand. The divine healing part of my program is only the bait that's on the hook. You don't show the fish the hook, you show him the bait. Bem, eu disse,
o senhor não entende. A parte de cura divina do meu programa é apenas a isca que está no anzol. Não se mostra o anzol ao peixe, mostra-se a isca, entendem? I said, the people, when they see what God is, then the gospel catches them. See? That's for the soul. Eu disse, as pessoas, quando veem o que Deus é, então o evangelho os pega. Está vendo? Isso é para a alma. He said, you ever have any converts? Ele disse, o irmão já teve algum convertido? I said, in the past 7 years, I've had a little over 350,000 in my meetings alone, besides what others just went out. That kind of stumped him. Eu disse, nos últimos 7 anos tive pouco mais de 350 mil só em minhas reuniões, além dos outros que saíram. Isso o deixou perplexo. Said, where'd all these converts go? Disse, para onde foram todos estes convertidos? So I said, to the church of their choice. I said, Eu disse, a igreja da escolha deles. Eu disse, he said, well, most of them Pentecostal get. ele disse, bem, a maioria dos pentecostais recebem. So I said, that's right, because Pentecostal believes in this, and Pentecostal comes, and Pentecostal takes it away. I said, that's right. You don't believe it, so you stay away from it, you don't get it. Eu disse, isso mesmo, porque os pentecostais creem nisso, e os pentecostais vêm, e os pentecostais recebem o caminho. Eu disse, isso mesmo, vocês não creem nisso, então ficam longe, não recebem. Many of your people come, and they get into it, and they see, and they believe on that, and you just go on. I said, if you just let it... Muitos do seu povo vêm e entram nisso, e vêm, e creem nisso, e avançam. Eu disse, se vocês apenas baixassem... Or said, well, what about Christian Science and a lot of those isms? Oh, ele disse, bem, e quanto à ciência cristã e muitos desses ismos? I said, if you people would have stayed where you should have stayed, we wouldn't have had those cults. See? If you'd have went ahead and preached the gospel, a man's a supernatural being. He's hungering after God. Eu disse, se vocês tivessem ficado onde deveriam, não teríamos essas seitas. Vejam, se vocês tivessem ido e pregado o evangelho. O homem é um ser sobrenatural, ele está faminto por Deus. And if he can't find the real food of God, he'll eat out of anything he can find. Now I said, because he's a supernatural being inside of him. I said, that's the reason he makes automobiles and invents. E se não puder encontrar o verdadeiro alimento de Deus, comerá qualquer coisa que encontrar. E eu disse, porque ele é um ser sobrenatural no interior. Eu disse, é por isso que ele faz os automóveis e inventa. He can almost create because he's made in the image of God. So that was it. Ele quase pode criar, porque foi feito à imagem de Deus. Então, acabou o assunto. Now tonight, God is still God. And now when God led the children of Israel out, he brought down an angel. God has always used angels in his work. Agora, esta noite, Deus ainda é Deus. E agora, quando Deus tirou os filhos de Israel, ele fez baixar um anjo. Deus sempre usou anjos em sua obra. There's never been an angel of God worshipped, for he wouldn't stand for it. A true angel of God doesn't stand to be worshipped. But God has had angels through every dispensation. Nunca houve um anjo de Deus que foi adorado, pois ele não aceitaria isso. Um verdadeiro anjo de Deus não aceita ser adorado. Mas Deus teve anjos em todas as dispensações. Recently, a man that belongs to a fine, full gospel church said to me, Brother Branham, said, you keep speaking of an angel at this, I read your books and so forth, an angel. Said, son, that's an error. Recentemente, um homem que pertence a uma excelente igreja do Evangelho Pleno me disse, irmão Branham, disse, o irmão fica falando de um anjo que o visita. Eu li seus livros e tal, um anjo, disse. Filho, isso é um erro. I said, sir, it isn't. Eu disse, Senhor, não é. He said,
God don't lead any church today by angels. He said Daniel and the prophets and them had angels in the Old Testament, but the Holy Spirit leads the church in this last. Ele disse: Deus não guia nenhuma igreja hoje por anjos. Ele disse: Daniel e os profetas e os demais tinham anjos no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo guia a igreja neste último dia. Yeah, I said that's true, but still there's angels. Eu disse: é verdade, mas ainda há anjos. He said not New Testament doctrine, Brother Branham. Ele disse: não é doutrina do Novo Testamento, irmão Branham. I said, oh, brother, sure there is. I said, do you believe that the Virgin Mary was in the New Testament when the angel Gabriel... Eu disse: oh, irmão, claro que é. Eu disse: o irmão crê que a Virgem Maria estava no Novo Testamento quando o anjo Gabriel lá. He said, but that was before the Holy Spirit came. Ele disse: mas isso foi antes do Espírito Santo vir. I said, then do you believe Philip had the Holy Ghost? Eu disse: então o irmão crê que Filipe tinha o Espírito Santo? He said, yes. Ele disse: sim. I said, who was it told him down in Samaria to go to the desert Gaza for the eunuch of Ethiopia? Was it the Holy Spirit or the angel of the Lord? It was the angel of the Lord, not the Holy Spirit. So I said, do you believe that St. Paul had the Holy Ghost? Eu disse: quem lhe disse em Samaria que fosse ao deserto de Gaza para atender o eunuco da Etiópia? Foi o Espírito Santo ou o anjo do Senhor? Foi o anjo do Senhor, não o Espírito Santo. Então eu disse: o irmão crê que São Paulo tinha o Espírito Santo? He said, sure. Ele disse: claro. You believe Peter had the Holy Ghost? O irmão crê que Pedro tinha o Espírito Santo? He said, sure. Ele disse: claro. I said, then when Peter was in prison, they had a prayer meeting at John Mark's house. Who was it come into the bars like a light and shine down on him? The angel of the Lord. Eu disse: então, quando Pedro estava na prisão, havendo uma reunião de oração na casa de João Marcos, quem foi que entrou pela grade como uma luz e brilhou sobre ele? O anjo do Senhor. Who was it, Paul, after 14 days and nights with no moon, stars, or nothing to show, and all hopes that ever be saved out in that storm was given up and gone, and Paul went out in the gallery, and after a while he returned out and said, quem foi quando Paulo, depois de 14 dias e noites, sem lua, estrelas ou nada que se via, e todas as esperanças de serem salvos naquela tempestade foram descartadas e se dissiparam, e Paulo desceu ao porão e depois de um tempo voltou e disse: be of a good cheer, for the angel of God, whose servant I am, stood by me, saying, fear not, Paul. Thou must be brought before Caesar, and lo, God give all of them. Wherefore, brethren, I believe God, and it shall be just as it was shown unto me. Tende bom ânimo, porque o anjo de Deus, de quem sou servo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus deu todos, disse: portanto, irmãos, creio em Deus e será justo como me foi mostrado. In the Isle of Patmos, John, anyone would know John the Beloved there, had the baptism of the Holy Spirit. And the whole book of Revelations was revealed to John by an angel. Na ilha de Patmos, João, qualquer um saberia que João, o amado, lá tinha o batismo do Espírito Santo. E todo o livro de Apocalipse foi revelado a João por um anjo. And John fell down to worship the angel, a separate being from Jesus Christ. And he said, I, Jesus, have sent my angel to testify these things which must shortly come to pass. Is that right? E João se prostrou para adorar o anjo, um ser à parte de Jesus Cristo. E ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas que brevemente devem acontecer. Isso mesmo? Oh, yes, Christian. Angels of God are ministering spirits sent from the presence of God. Oh, sim, cristão. Anjos de Deus são espíritos ministradores enviados da presença de Deus. But now, as the theme of my meetings of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, when Moses started out this burning fire that was in the bush, God told him... Mas agora, como o tema das minhas reuniões de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando Moisés partiu, este fogo ardente que estava na sarça, Deus lhe disse, Behold, I send my angel before you to keep you in the way and to bring you to the place which I have prepared.
Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Beware of him, and provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Guarda-te diante dele e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Now anyone knows that the pillar of fire that led the children of Israel was the angel of the covenant. Is that right, Bible readers? Which was Jesus Christ. Agora, qualquer sabe que a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel foi o anjo da aliança. Está certo, leitores da Bíblia? O qual foi Jesus Cristo. Moses esteemed the riches of Christ greater than the riches of Egypt. Reproach of Christ, rather, greater than the treasures of Egypt. It was Jesus Christ. He was in a pillar of fire. Moisés teve por maiores as riquezas de Cristo do que as riquezas do Egito. Quero dizer, o vitupério de Cristo, maior do que os tesouros do Egito. Foi Jesus Cristo. Ele estava numa coluna de fogo. That was the same angel that was in that bush of burning, that same pillar of fire. And he's been the guiding angel through the years. He's been the same yesterday, today, and forever. Aquele foi o mesmo anjo que estava naquela sarça ardendo, aquela mesma coluna de fogo. E ele tem sido o anjo guia ao longo dos anos. Ele tem sido o mesmo ontem, hoje e eternamente. Now, nearly everyone in here has heard my life story. And I say this with humility, with love towards all, trying to find favor before God. Agora, quase todos aqui já ouviram a história da minha vida, e digo isso com humildade, com amor para com todos, tentando achar graça diante de Deus. That in the day of my parting from this life, and when my task is over here, I want to go to heaven just the same as anybody that's in this building. Que no dia da minha partida desta vida, e quando minha tarefa terminar aqui, quero ir para o céu como qualquer que está nesse recinto. Heaven means much to me. I've got a wife there, I've got a baby there, I've got loved ones there, I've got thousands of friends there. I want to go to, and above all, my Lord Jesus is there, and I want to go see him. O céu significa muito para mim. Tenho uma esposa lá, tenho um bebê lá, tenho entes queridos lá, tenho milhares de amigos lá. Quero ir também. E, acima de tudo, meu Senhor Jesus está lá e quero ir vê-lo. And I know as a deceiver or a liar, I would never enter the kingdom of heaven. I'd be counted a deceiver, so I could not go. And I want to go. And that's why I'm here tonight. E sei que, como enganador ou mentiroso, eu nunca entraria no reino dos céus. Eu seria considerado enganador, de modo que não poderia ir, e quero ir. E é por isso que estou aqui esta noite. Although it may be criticized in my preaching and teaching, but I can prove it by the Bible, and God confirms it with signs and wonders following. Embora possa ser criticado em minha pregação e ensino, mas consigo provar pela Bíblia, e Deus confirma com sinais e maravilhas que se seguem. And if God says it's so, then no one has a right to doubt anymore. God has spoken. E se Deus diz que é assim, então já ninguém tem o direito de duvidar. Deus falou. Recently in Houston, Texas, and this just a moment now, a few moments rather, just as quick as I can, I want to tell you what happened. Recentemente, em Houston, Texas, e só um momento agora, ou melhor, alguns momentos, serei tão rápido quanto puder. Quero lhes contar o que aconteceu. I was holding a meeting in Houston, Texas, at an auditorium which seated about, I guess we had about 8,000 in the meeting. And in this, there might be people here that was in the meeting. Eu estava realizando uma reunião em Houston, Texas, em um auditório que acomodava mais ou menos, acho que tínhamos uns 8.000 na reunião. E nessa, pode haver pessoas aqui que estavam na reunião. And in the meeting, there was a clergyman of the city that said, Mr. Best of the Baptist Temple, he wrote a piece in the paper and said that I was a religious imposter and should be chased out of the city, and he should be the person that would do it.
E na reunião houve um ministro da cidade que disse, o senhor Best, do Templo Batista, ele escreveu um artigo no jornal e disse que eu era um impostor religioso e deveria ser expulso da cidade. E ele deveria ser a pessoa a fazer isso. Well, now, that doesn't sound very much like a servant of Christ, but however, the man is young and had lots to learn, as I have and all of us. Bem, agora não parece muito como um servo de Cristo. No entanto, o homem, ele era jovem e tinha muito a aprender, como eu e todos nós. And so, Mr. Bosworth, how many knows Fred Bosworth? Nearly all of you. And he was the managing of the meeting. And he said, he come to me and said, "Looky here, Brother Branham, isn't this a disgrace?" Said, "Challenge him." E assim, o senhor Bosworth, quantos conhecem Fred Bosworth? Quase todos vocês. E ele era o administrador do encontro. E ele disse, veio a mim e disse, olhe aqui, irmão Branham, não é uma vergonha? Disse, desafie-o. Well, I said, Brother Bosworth, nobody ever got anywhere by fussing. The gospel is not to be fussed, it's to be lived and believed. Bem, eu disse, irmão Bosworth, ninguém nunca conseguiu nada discutindo. O evangelho não é para ser discutido, é para ser vivido e crido. Estão vendo? And so I said, why fool with one critic when there's thousands laying there dying to be prayed for? See? E assim eu disse, por que perder tempo com um crítico quando há milhares prostrados ali morrendo pelos quais orar? Entendem? And he said, well, all right. E ele disse, bem, está bem. And the next day, another big piece come out in the Houston Chronicle and said that, a paid ad, of course, and said that it went to show that I was afraid to take up for what I was teaching. E no dia seguinte, outro grande artigo saiu no Houston Chronicle e dizia que, um anúncio pago, claro, e dizia que isso mostrava que eu estava com medo de defender o que eu estava ensinando. That in the light of the Bible, that I could not stand on what I was teaching, and it showed that I wouldn't accept his challenge because I was afraid of it. Well, up in the hotel come Brother Bosworth pushing a paper under my face again. Here you are, Brother Branham, you see what I mean? Look at there, said, you ought to do something. Que à luz da Bíblia eu não poderia sustentar o que estava ensinando e que isso mostrava que eu não queria aceitar seu desafio porque estava com medo dele. Bem, lá foi o irmão Bosworth ao hotel, colocando o jornal diante do meu rosto de novo. Aqui está, irmão Branham, está vendo o que quero dizer? Olha aí. Disse, o irmão deve fazer algo. I said, Brother Bosworth, that doesn't bother. If they be blind, lead the blind. Won't they all fall in the ditch? I said, let them alone. See? And I said, that wouldn't do any good. Eu disse, irmão Bosworth, isso não. Se estão cegos, guiam outros cegos, não cairão todos na cova? Eu disse, deixe-os de lado. Estão vendo? E eu disse, isso de nada serviria. But he said, but Brother Branham, for the principle of what we're standing for before the public, we ought to do. Ele disse, mas irmão Branham, pelo princípio do que estamos defendendo perante o público, devemos fazê-lo. I said, I don't fuss with anyone. See? I said, just be a fuss. Eu disse, não discuto com ninguém, entendem? Eu disse, seria só uma discussão. He said, Brother Branham, let me do it. Well, I thought of old Caleb when I thought of him standing there about 75 years old, and he said, let me do it. Ele disse, irmão Branham, deixe-me fazer isso. Bem, pensei no velho Caleb quando pensei nele lá de pé com uns 75 anos, e ele disse, deixe-me fazer isso. I said, no, Brother Bosworth, not to fuss. I don't. Eu disse, não, irmão Bosworth, não para discutir, eu não. He said, Brother Branham, I promise you I won't fuss one time. He said, but that man hasn't got one scripture. And said, I'll prove it before the people. And he said, just so the reporters are waiting downstairs. Ele disse, irmão Branham, prometo-lhe que não discutirei nenhuma vez. Ele disse, mas aquele homem não tem nenhuma escritura. E disse, eu provarei perante o povo. E ele disse, só
Disse: os repórteres estão esperando no andar de baixo. Of course, they keep my place of staying in secret because I pray through the day, wait on the Lord. Claro que guardam em segredo meu local, a estadia, porque eu, em segredo, porque oro o dia inteiro, espero no Senhor. So then, in a few moments, he said, Brother Branham, you gonna let me go? Então, logo, ele disse: Irmão Branham, não vai me deixar ir? I said, Brother Bosworth, I don't want you to do that. But I said, if you promise me you won't fuss, you can't. Eu disse: Irmão Bosworth, não quero que faça isso. Mas eu disse: se me prometer que não vai discutir, o irmão pode. And he said, I promise you, and downstairs he went. Ele disse: eu lhe prometo, e foi para o andar de baixo. Well, of course, the next day, you know how the newspapers can write anything up. Ecclesiastical hair will fly, you know, and the debate. And they rented the big Coliseum, Sam Houston Coliseum, and thousands packed in there. Bem, claro que no dia seguinte, vocês sabem como os jornais podem escrever qualquer coisa. Voará cabelo eclesiástico, vocês sabem, no debate. E alugaram um grande coliseu, o Sam Houston Coliseum, e milhares lotaram lá. Now, amongst the full gospel people, there's fusses about different things. One believes that there will be a millennium, the other says there will not be. One says he's coming one way and another, and they spell. Agora, entre o povo do Evangelho pleno, há discussões sobre diversas coisas. Um crê que haverá um milênio, o outro diz que não haverá. Um diz que ele virá de um jeito e outro de outro, e se separam. One baptizes one way and one another, and they argue about it. That's just like the rest of us. All through all other churches is that. Um batiza de um jeito e outro de outro, e discutem sobre isso. É como o resto de nós. É assim com todas as outras igrejas. But brother, here's the reason I believe there will be a coming together. They didn't care whether they was riding a one-hump camel, two humps, or three humps, or whatever they believed in. Mas, irmão, este é o motivo de eu crer que haverá um ajuntamento. Eles não se importavam se estavam montando um camelo de uma corcova, duas corcovas ou três corcovas, ou no que quer que crescem. There was one thing in principle, that was a doctrine of divine healing, and thousands swarmed in for everywhere, and filled that big stadium everywhere. Havia uma coisa em princípio, que era a doutrina da cura divina, e milhares vieram de todo lugar e encheram aquele grande estádio em toda parte. That night, Mr. Bosworth got up. He said, I promised that there would be no fussing. And there was thousands of people packed in. You see the picture of it in your book? Naquela noite, o Sr. Bosworth se levantou e disse: prometi que não haveria discussão. E havia milhares de pessoas apertadas. Dá para verem a foto no livro de vocês. And he said, I do not believe in fussing, but I have 600 scriptures written out here that proves that Christ's present attitude towards the people is just the same today as it ever was. E ele disse: Eu não creio em discutir, mas tenho 600 escrituras anotadas aqui que provam que a atual atitude de Cristo para com as pessoas é a mesma hoje que sempre foi. And if Dr. Best can take one of those scriptures and by the Bible disprove it, we won't have any debate. I'll just sit down and say I'm wrong. That was quite a wide statement. He said, Dr. Best, help yourself. E se o Dr. Best puder tomar uma dessas escrituras e pela Bíblia provar o contrário, não teremos debate. Eu me sentarei e direi que estou errado. Foi uma declaração bem ampla. Ele disse: à vontade, Dr. Best. And he said, I'll take care of that when I get up there. E ele disse: cuidarei disso quando chegar aí. So Mr. Bosworth said, well, Dr. Best, I'll ask you one. And if you'll just even answer me yes or no, it'll settle it. And we'll let Brother Branham come and pray for the sick. And he said, will you answer me? Assim, o Sr. Bosworth disse: bem, Dr. Best, vou lhe perguntar uma. E se o irmão me responder sim ou não, caso encerrado. E não deixaremos o irmão Branham vir e orar pelos enfermos. E ele disse: o Senhor me responderá? And he said, let's hear what you're going to say. E ele disse: vamos ouvir o que vai dizer. He said, was the redemptive names of Jehovah
applied to Jesus, yes or no? Ele disse: os nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus? Sim ou não? That settled it. Well, if he said yes, well, he's Jehovah Rapha, the same as he's Jehovah Jireh. Isso bastou. Aham. Bem, se ele dissesse sim, bem, ele é Jeová Rafá, assim como é Jeová Jiré. And if he isn't Jehovah Jireh, he isn't the Savior, he wasn't the Lord. So then you look for another Savior. And if he is Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha, and all the redemptive names belongs to him. E se ele não é Jeová Jiré, ele não é o Salvador, ele não era o Senhor, então procurem outro Salvador. E se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafá, e todos os nomes redentores lhe pertencem. Because he is God's redemption to the human race, and he's the same yesterday, today, and forever. So that was it. Porque ele é a redenção de Deus para a raça humana, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso pegou. Well, he said, Dr. Best, I'm kind of surprised that you can't answer one of my weakest ones. Ora, ele disse: Dr. Best, estou um pouco surpreso de que o senhor não possa responder a uma das minhas perguntas mais fracas. So he just kept saying, wait till I get up there. Assim, ele continuou dizendo: espere até eu chegar aí. Brother Bosworth said, all right, I'll just sacrifice my time and you get up. O irmão Bosworth disse: muito bem, sacrificarei meu tempo para que o irmão suba. And so when the man got up and the moderators gave him a platform, he preached a very good Campbellite sermon. I was rocked in a Baptist cradle. I know what Baptist doctrine is. E assim, quando o homem se levantou e os moderadores lhe deram a plataforma, ele pregou um ótimo sermão carmelita. Fui criado num berço batista, sei qual é a doutrina batista. He preached that after this immortality, when this mortality puts on immortality, that'll be divine healing. Well, sure, we all believe that. Ele pregou que depois que esta imortalidade, quando esta mortalidade se revestir da imortalidade, isso será a cura divina. Bem, claro, todos cremos nisso. But what about this? If we have no earnest of our salvation, the blessing that we have in our heart of the baptism of the Holy Spirit is the earnest or the down payment. Mas, e quanto a isto? Se não temos o penhor da nossa salvação, a bênção que temos no coração do batismo do Espírito Santo é o penhor ou o sinal de pagamento. And if there is no divine healing, there's no resurrection of the body. There's no earnest of it. So we have the earnest of our salvation now. E se não há cura divina, não há ressurreição do corpo, não há penhor disso. Assim, temos o penhor da nossa salvação agora. So, after a while, he kept saying, and the moderators called him down. He didn't answer one question or nothing, and he got real angry, and he turned around and slapped another preacher in the face. And when he did that, então, depois de um tempo, ele continuou dizendo, e os moderadores o chamaram a descer. Ele não respondeu uma pergunta ou nada, e ele ficou muito bravo, e se virou e deu um tapa no rosto do outro pregador. E quando ele fez isso... And he had hired the Douglas Studios of Houston to come out and take 8 by 10 glossy pictures of him. Now, here's the remark. He said, I'm going to skin that old man. E ele tinha contratado o Estúdio Douglas de Houston para vir e tirar 6 fotos 20 por 25 dele com acabamento brilhante. Agora foi esta a afirmação. Disse, vou esfolar aquele velho. Take his hide off of him and hang him up on the skin on my study door, rub some salt in it for a memorial on divine healing. Sounds like a Christian, doesn't it? So then he said that about Brother Bosworth. But the skinning went the other way. Tirar a pele dele e pendurá-la, a pele, na porta do meu escritório. Esfregar um pouco de sal nela como memorial da cura divina. Parece um cristão, não parece? Assim, ele disse isso sobre o irmão Bosworth, mas o esfolamento foi ao contrário. So then, when he said, nobody believes in that but a bunch of fanatics, bunch of holy rollers. Então, quando ele disse,
Ninguém crê nisso, a não ser um bando de fanáticos, um bando de santos roladores. Raymond T. Ritchie. I don't know whether you know him or not, many of you do. He said to the moderator, could I have a word? E Raymond T. Ritchie, não sei se o conhecem ou não, muitos de vocês o conhecem. Ele disse ao moderador, posso dar uma palavrinha? Said yes. Disse sim. He said, this bunch of Baptist clergymen here, did the Southern Baptist Convention send this man over here, yes or no? Nobody say nothing. 30,000 people sitting there. Said, did you all send him? Ele disse, este grupo de pastores batistas aqui, a Convenção Batista do Sul, enviou este homem aqui? Sim ou não? Ninguém dizia nada. 30 mil pessoas sentadas lá, disse ele. Vocês o enviaram? So one spokesman raised up and said, he come on his own. Assim, um porta-voz se levantou e disse, ele veio por conta própria. I said, that's different. Bem, disse, isso é diferente. Mr. Best said, Baptists don't believe in such nonsense. Said nothing but a bunch of holy rollers. O Sr. Best disse, os batistas não creem em tal tolice. Disse, nada além de um bando de santos roladores. First, Brother Bosworth said, just a moment. He said, now, if anybody here, these 2 weeks that Brother Branham's been here, that could show a statement that they've been healed by God since Brother Branham's been here. O irmão Bosworth disse, espere aí. Ele disse, agora alguém aqui, nestas 2 semanas que o irmão Branham tem estado aqui, que poderia mostrar uma declaração de que foi curado por Deus desde que o irmão Branham chegou aqui. And can prove that they're healed and has membership in these Baptist churches in good standing. Will you stand up? 300 stood up. What about them? E que poderia provar que está curado e é membro ativo destas igrejas batistas, poderia se levantar? 300 se levantaram. E quanto a eles? Mr. Best said anybody can testify of anything else, still don't make it right. O Sr. Best disse, qualquer um pode testificar de qualquer coisa, isso ainda não o torna certo. So he said, now, in other words, you can't support it by the word, you can't support it by your by the testimony. Now what you go to do? Então ele disse, agora, em outras palavras, o irmão não pode sustentar isso pela palavra, o irmão não pode sustentá-lo pelo seu de outros, pelo testemunho deles, agora o que vai fazer? So he said, bring forth that divine healer, let me see him do something. So let me see him perform a miracle. Assim ele disse, tragam aquele curador divino e deixem-me vê-lo fazer algo. Deixem-me vê-lo realizar um milagre. Brother Bosworth said, now, I'd be ashamed of that, Brother Best. He said, Brother Branham don't claim to be no divine healer. If preaching divine healing makes him a divine healer, preaching salvation makes you a divine savior. And would you want to be called a divine savior? O irmão Bosworth disse, agora, eu teria vergonha disso, irmão Best. Ele disse, o irmão Branham não afirma ser curador divino. Se pregar a cura divina faz dele um curador divino. Pregar a salvação faz do irmão um salvador divino. E o irmão gostaria de ser chamado de salvador divino? Said, certainly not. Disse, claro que não. And neither does Brother Branham want to be called a divine healer. He is not. Don't claim to be. Just preaches divine healing because it's in the Word. And you can't support nothing else but what it is in the Word. See? Nem o irmão Branham quer ser chamado de curador divino. Ele não é, não afirma ser, só prega a cura divina porque está na palavra. E não se pode sustentar nada que não esteja na palavra. Estão vendo? And so then he said, I'd like to see him perform a miracle. E então ele disse, gostaria de vê-lo realizar um milagre. He said he's here every night. Said he never performed a miracle yet. Said he just prays for the sick. And said God performs the miracles. Ele disse, ele está aqui todas as noites. Disse, ele ainda não realizou nenhum milagre. Disse, ele só ora pelos doentes. E disse, Deus realiza os milagres. So then he kept getting real rough, and after a while they started to dismiss the audience. And Brother Bosworth said, Então ele foi ficando bem rude e depois de um tempo começaram a despedir a audiência e o irmão Bosworth disse, Now, my brother had told me that I said first I wasn't going down, but my wife and I, my brother, and 3 or 4 police, and I had my coat pulled up, and I went up in balcony 30 and sat up there. Agora, meu irmão me disse que
Eu disse primeiro que não ia descer, mas minha esposa e eu e meu irmão e 3 ou 4 policiais, e puxei o meu casaco para cima e fui até a Galeria 30 e me sentei lá. And I was watching, and I watched those photographers. First he put his finger under Brother Bosworth's nose and had the photographer take his picture like that, and then this way pointing towards him, he take his picture of 6 glosses. E eu estava observando, e observei aqueles fotógrafos. Ele estava. Primeiro, ele pôs o dedo sob o nariz do irmão Bosworth e pediu ao fotógrafo que tirasse sua foto assim. E então, nessa direção, apontando em direção a ele, e ele tirava sua foto. 6 fotos com brilho. And he took all 6 of them, and then they had a lot of the reporters sitting around, so they don't let pictures taken, as you see here in the meeting, because of the commercial of the picture. E tirou todas as 6. E então tinham muitos repórteres sentados em volta. Assim, eles não permitem que se tirem fotos, como vocês veem aqui na reunião, por causa de direitos da foto. So then Mr. Bosworth said, now, Brother Branham, I know is in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, all right. He said, but Brother Best said, I've never heard Brother Branham make a statement. Então o Sr. Bosworth disse, agora sei que o irmão Branham está na reunião. Se ele quiser vir e despedir a audiência, muito bem. Ele disse, mas irmão Best disse, nunca ouvi o irmão Branham fazer uma declaração. Said, of such and said his books are translated in many, many different languages of the world, and never did I hear him ever say he was a healer. And said, but if he wants to come and dismiss the audience, he's welcome. Disse dessas, e disse, seus livros são traduzidos em diversas línguas no mundo, e nunca o ouvi, Senhor, dizer que era curador. E disse, mas se ele quiser vir e despedir a audiência, tenha liberdade. And said, I know he's in the building somewhere, but nobody had seen where it was at yet, way up in the top. And so he said, but if he doesn't want to, he doesn't have to. E disse, sei que ele está no recinto, em algum lugar, mas ninguém tinha visto onde eu estava, vocês sabem, lá no topo. E assim ele disse, mas se ele não quiser, não precisa. My brother said, now you sit still. Meu irmão disse, agora fique quieto. So I said, well, I'm sitting still. Eu disse, bem, estou quieto. So just while I was standing there, or sitting there rather, I heard something go. And then when I looked, something said, raise up. And I raised up. Assim, enquanto eu estava lá de pé, ou melhor, sentado lá, ouvi algo fazer. E então, quando olhei, algo disse, levante-se, e me levantei. Brother said, sit down. Meu irmão disse, sente-se. My wife said, not now. See? Minha esposa disse, agora não. Estão vendo? And when people began crying, then they looked up that way, and they formed several hundred ushers, put their hands together, and they made a line because it was pathetic, even trying to touch her clothes, you know. E quando as pessoas começaram a chorar, então elas olharam para cima naquela direção e formaram várias centenas de porteiros, juntaram as mãos e formaram uma fila, porque era comovente, sabem? Até tentam tocar a sua roupa. It breaks the heart of an Iron Man nearly to see how some of the things go on in those meetings. Isso quase partiria o coração de um homem de ferro, ver como acontecem algumas coisas nessas reuniões. And here coming down from there, I walked up to the platform. I said, I'm very sorry that these things has to be. And don't none of you feel hard at Mr. Best. E aqui, descendo dali, fui até a plataforma e eu disse, sinto muito que essas coisas tenham de ser assim. E nenhum de vocês fique ressentido com o Sr. Best. I said, because he's got just as much right to disbelieve that as I have to believe it. That's why we're Americans. That's why we're fighting to keep it America. Every man to his own opinion. Eu disse, porque ele tem tanto direito de não crer nisso quanto eu tenho de crer. É por isso que somos americanos. É por isso que o tribunal estamos lutando para manter os Estados Unidos, cada homem com sua própria opinião. I said, the only thing I don't think he was sincere when he said he felt sorry for those people. Here's people that was dying last week and's well now. Even the doctor said so.
and there's people laying there dying without a hope. Eu disse, a única coisa é que não creio que ele foi sincero quando disse que sentia pena dessas pessoas. Aqui estão pessoas que estavam morrendo semana passada e agora estão bem. Até o médico disse isso. E há pessoas deitadas aí morrendo sem esperança. The doctors done give them up and trying to rob them from the only thing they have that'll make them well. I said, in sincerity, I can't believe that would be sincere. I said, however, let him believe what he wants. O médico as desenganou e tentando privá-las da única coisa que tem que as curará. Eu disse, em sinceridade, eu não posso crer que seja sincero. Eu disse, no entanto, que ele creia no que quiser. I said, but I was reminding when he says to me, come and perform, like they hit the master on the head one time and said, prophesy if you're a prophet and do these things. I said, God doesn't do things like that. Eu disse, mas lembrei-me quando ele me disse, venha e realize, como bateram na cabeça do mestre certa vez e disseram, profetiza se és profeta e faz estas coisas. Eu disse, Deus não faz coisas assim. But I said, I only speak what is truth. I said when I was born in a little cabin according to my mother, who I believe, a light, a pillar of fire came in and stood where I was when I was born. I was about 5 minutes old. Mas eu disse, só falo o que é verdade. Eu disse, quando nasci numa pequena cabana, segundo minha mãe, em quem eu acredito, uma luz, uma coluna de fogo entrou e se pôs onde eu estava quando nasci. Eu tinha uns 5 minutos de vida. I said, all down through life, it's told me things that would happen. I run from it and so forth. And even many of my minister friends told me not to have anything to do with it. Eu disse, a vida toda, ela me disse coisas que aconteceriam. Eu fugia dela e tal, e até muitos dos meus amigos ministros me disseram para não ter nada a ver com isso. And one night he came to me as an angel and talked to me, told me to go pray for sick people, and these things would take place, and he referred to it to the scripture that it was the Spirit of Christ. E certa noite ele veio a mim como um anjo e falou comigo, disse-me, vai orar pelos doentes, e que estas coisas aconteceriam. E ele se referiu a isto, à Escritura, que era o Espírito de Cristo. I said, if I tell the truth, God will testify the truth. And anyone knows that God would never testify of a lie. I said, he'll only testify the truth. And if I'm telling the truth, God will testify of it. E eu disse, se digo a verdade, Deus testificará da verdade. E qualquer um sabe que Deus nunca testificaria de uma mentira. Eu disse, ele só testificará da verdade. E se estou dizendo a verdade, Deus testificará dela. And if he doesn't testify, then it isn't the truth. I said, but E se ele não testificar, então não é a verdade. Eu disse, mas And about that time, here he comes, coming down over that audience, thousands of people, and the same man, Mr. Kipperman. E mais ou menos naquele momento, lá veio ele, descendo sobre aquela audiência de milhares de pessoas. E o mesmo homem, Sr. Kipperman, Which had wrote the awfulest article in the paper the day before and said I was a hypnotizer, because a garter had left a woman's throat, said I hypnotized it off with hypnotism. I don't understand. que no dia anterior tinha escrito o pior artigo no jornal e dito que eu era um hipnotizador, porque o bócio tinha desaparecido da garganta da mulher. Disse que eu o removi com hipnotismo. Não entendo. The boy was Catholic, and he had to run forward, Mr. Kipperman, and when they seen that, he shot the picture. Just to see, I said, now, I will not have to speak. He spoke himself. So I turned around and walked away. O rapaz era católico e ele tinha corrido para a frente, Sr. Kipperman. E quando viu isso, ele tirou a foto só para vê-la. Eu disse, agora não terei de falar. Ele mesmo falou. Então me virei e fui embora. And Mr. Kipperman and them on the road home to the studios, they said, well, what do you think about that? E o Sr. Kipperman e os demais, a caminho dos estúdios, disseram, bem, o que acha disso? And Mr. Kipperman said, I don't know. E o Sr. Kipperman disse, não sei. And Mr. Irish said, well, being a Catholic, he said, I believe that there is such things, but it could only be done through the Catholic Church. And said, the boy, being an Irishman, said maybe his people before him was Catholic. E o Sr. Ayers disse, bem, sendo católico, ele disse,
Creio que existem tais coisas, mas só poderiam ser feitas através da Igreja Católica. E disse, o rapaz, sendo irlandês, disse, talvez seus parentes antes dele tenham sido católicos. He said, maybe it is. And if it is, he finally whined back to the Catholic Church. And they were talking, so they went on down. Disse, talvez seja, e se for, ele por fim retornará à Igreja Católica. E estavam conversando, então continuaram. So they said, well, they must put these pictures into Mr. Best to get the for the next day, because he wanted the glosses. So they just put them in the acid. The boy sat there and smoked a cigarette. One of them went upstairs for something, and I believe laid down on a cot, fell asleep. Assim, eles disseram, bem, Senhor, eles tinham de revelar estas fotos do Senhor Best para o dia seguinte, porque ele queria as fotos. Assim, eles as colocaram no ácido, os rapazes se sentaram lá e fumaram um cigarro. Um deles subiu para pegar algo no andar de cima e creio que se deitou num sofá e adormeceu. And the other one, he went in to pull the negatives out from the dark room, out of the acid. And when they pulled out the first one of Mr. that minister. E o outro, ele entrou para tirar os negativos do quarto escuro, do ácido, e quando tirou o primeiro do senhor com aquele ministro, with his finger pointing in that saintly old man's face, it was negative. And the next one was a blank. And the next one, all 6 of them was a blank. And when he pulled out the next one he shot, there was not only my picture. Com o dedo apontando para o rosto daquele velho santo, estava em branco. E o próximo estava em branco. E o seguinte, e todos os 6 estavam em branco. E quando puxou a próxima foto que tirou, lá estava não só a minha foto, But there was the angel of the Lord standing there. The man had a heart attack. mas lá estava o anjo do Senhor pairando lá. Estão vendo? O homem teve um ataque do coração. They come up to the Rice Hotel, but they had 2 men stand at the door and wouldn't let him in. That night, 11 o'clock, it was flown away to Washington, D.C. on a copyright by the American Photographer Association. Eles vieram ao Hotel Rice, mas tinham 2 homens à porta e não os deixaram entrar. Naquela noite, às 11 horas, foi levado de avião para Washington, D.C., com direitos autorais pela Associação Americana de Fotógrafos. They'd taken the pictures many times, newspapers and so forth, but they wouldn't receive that. This was official. So then they brought Eles tinham visto as fotos muitas vezes em jornais e tal, mas não aceitavam isso. Esta era o oficial. Então a trouxeram. And how many ever heard of George J. Lacey? He's the best that there is in the FBI on fingerprint and researches in California at the time, and they brought him to Houston, Texas for research to find that. He took the camera, he took everything. E quantos já ouviram falar de George J. Lacey? Ele era o melhor que havia no FBI em impressões digitais e pesquisas na Califórnia na época. E o levaram a Houston, Texas, para uma pesquisa, para analisar isso. Ele pegou a câmera, pegou tudo. He took the film, he took everything, went to the stadium and everything to check it all over and everything. Had it 3 days and nights under violet ray lights and everything else, he kept it. Ele pegou o filme, ele pegou tudo, foi ao estádio e tudo mais, para conferir tudo e tudo mais. Deixou-a 3 dias e noites sob luzes de raios violetas e tudo mais, ficou com ele. And on the afternoon of the 4th day, he called and said, now I'll give the analysis of what about the picture. All of us come in, there set the newspapers and so forth. I was sitting way back, about half as many people as in this aisle here. E na tarde do 4º dia, ele telefonou e disse, agora darei a análise da fotografia. Todos entramos, lá estavam os jornais e tal. Eu estava sentado lá atrás, mais ou menos metade das pessoas que estão neste corredor aqui. He said, he come out, he's kind of a red-headed fella. He said, whose name is Reverend Branham? Ele disse, ele saiu, ele é meio ruivo, disse, de quem é o nome Reverendo Branham? I said, mine, sir. Eu disse, meu senhor. He said, stand up. I stood up. He said, Reverend Branham, you're going to pass out of this life like all mortals. Ele disse, levante-se. Eu me levantei. Ele disse, Reverendo Branham, o Senhor deixará esta vida como todos os mortais. I said, I know that, sir, but thanks be to God, I'm prepared for that hour. Eu disse, sei disso, Senhor, mas graças a Deus estou preparado para essa hora. And he said, would you come forward? E ele disse, poderia vir à frente? I said, yes, sir.
Eu disse, sim, senhor. He said, I submit this to you. He said, Reverend Branham, I've been one of your critics. He said, I've said that was psychology, the people saying they've seen that light and that pillar of fire and so forth. Ele disse, eu lhes apresento isto. Ele disse, Reverendo Branham, tenho sido um dos seus críticos. Ele disse, eu disse que era psicologia. As pessoas dizendo que viram isso, e essa luz, e essa coluna de fogo e tal. Said I said it was psychology. I've heard of others taking it, and I said it was psychology. He said, but Reverend Branham, the mechanical eye of that camera will not take psychology. Eu disse que era psicologia. Ouvi falar de outros que a fotografaram e eu disse que era psicologia. Ele disse, mas Reverendo Branham, o olho mecânico daquela câmera não capta psicologia. He said the light struck the lens. And he said it's the first time in all the world's history that ever a supernatural being was ever photographed. Ele disse, a luz se refletiu na lente. E ele disse, é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado. He said the old hypocrite, which he meant the unbeliever, has said there's no scientific proof that there is a supernatural being, but said that can't be said no more. Said, but here's a scientific picture to prove that there is a supernatural being. Ele disse, o velho hipócrita, com que ele se referia ao incrédulo, disse que não há prova científica de que existe um ser sobrenatural, mas disse, não se pode dizer mais isso, disse, mas aqui está uma foto científica para provar que existe um ser sobrenatural. And one of them hangs in the Religious Hall of Art in Washington, D.C., dedicated to the place. The picture's under copyright. The studios have sold thousands of them. E uma delas está pendurada no Salão de Artes Religiosas em Washington, D.C., dedicada ao local. A fotografia tem direitos autorais. Os estúdios venderam milhares delas. He submitted the negative to me. I said, sir, if my Lord Jesus thought enough of me to come down and have his picture taken to the side of me for the first time it's ever taken in all the world's history, I love him too much to commercialize his picture. I said, no, sir. Ele me mandou o negativo. Eu disse, Senhor, se meu Senhor Jesus teve consideração suficiente por mim para descer e tirar uma foto dele ao meu lado pela primeira vez em toda a história do mundo, eu o amo demais para comercializar sua foto. Entendem? Disse, não, Senhor. He said, that's worth $100,000. I said, he said, now you'll probably be dead and gone before this picture comes into force. He said, but as long as there's a Christian civilization, this will live on. Ele disse, isso vale $100 mil. Ele disse, agora o senhor de certo estará morto e enterrado antes que esta foto comece a ser usada. Ele disse, mas enquanto houver uma civilização cristã, isso continuará vivendo. So I said, well, sir, no matter what it would be, I don't commercialize nothing. See? I said, I don't go out for people's money. That's true. God knows that. And the people of the world knows it. Assim eu disse, bem, Senhor, não importa o que seja, eu não comercializo nada. Estão vendo? Eu disse, não vou pelo dinheiro das pessoas. Isso é verdade. Deus sabe disso. E as pessoas do mundo sabem disso. People's offered me thousands of dollars. If I had to scrape up $200 now, I don't know where it would come from. I come in this world poor, I'll go out poor. And yet I've been offered as much as one place from the big winery in California. Agora, as pessoas têm me oferecido milhares de dólares, e se eu tivesse de juntar $200 esta noite, não sei de onde viria. Vim pobre a este mundo, irei embora pobre. E todavia já me ofereceram até num lugar da grande vinícola da Califórnia. Where a woman is healed with cancer on the breast, $1,500,000 in one money order, and refused to look at it. Big article in the paper. Or refused to even look at the check. Onde uma mulher foi curada de câncer do seio, $1.500.000 em cheque visado, e me recusei a olhar para ele. Grande artigo no jornal, vejam, onde me recusei até olhar para o cheque. It's not money. No, sir. I love the Lord Jesus. And the only way I can love him is by loving you. Não é dinheiro. Não, Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. O único jeito de eu conseguir amá-lo é amando vocês. And being truthful with you, I'm truthful with him. As I serve his people, I serve him. I speak the truth.
I've told the truth. E sendo sincero com vocês, sou sincero com ele, e enquanto sirvo o seu povo, eu o sirvo. Eu falo a verdade. Tenho dito a verdade. Now look, the picture, we'll have one here tomorrow night to show you. It's a big pillar. How many have seen it? Probably many of you have seen it. It's a copyrighted thing goes with it. E agora olhem, a foto, teremos uma aqui amanhã à noite para lhes mostrar. É uma grande coluna de fogo. Quantos já viram? De certo, muitos de vocês já viram. Tem direitos autorais, algo grande acompanha isso. A big pillar of fire, about that big around. They said in the research that looked like emerald light, flaming, burning. You can watch it. Uma grande coluna de fogo, mais ou menos desse tamanho. Disseram em sua pesquisa que tinha a aparência de luz esmeralda, flamejante, ardente. Vocês podem observá-la. I hope it appears here tonight. Many, many times it's appeared right in the meetings while I was having services. Has anybody ever seen it literal with their eyes in the meeting? Is there anybody present who's seen it? Sure, there you are, see? It comes right down many times, right literal while we're praying. Espero que ela apareça aqui esta noite. Muitas vezes tem aparecido nas reuniões enquanto eu estava tendo cultos. Alguém já a viu literalmente com os olhos na reunião? Há alguém presente que a tenha visto? Claro, aí estão vendo? Ela desce muitas vezes, literalmente, enquanto oramos.